Amém. Tudo direitinho, né? Ok. Nossa meditação, paz de Cristo, a paz do Senhor. Nossa meditação vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo de número 8, diz assim: Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazei isso, e ele assim o faz. Mais um diálogo da palavra de Deus, né? Mais um diálogo bem rico, bem interessante. Alguns diálogos de Jesus com alguns personagens que vão até ele, algumas pessoas que vão até ele, como a mulher samaritana, a mulher sírio-fenícia. São diálogos bem profundos. Se a gente for meditar, eu acho até que quando a gente medita e o Senhor nos dá algumas revelações, e depois a gente volta no mesmo texto e o Senhor traz outras revelações, né? A gente vê a sabedoria dos argumentos de Jesus. É algo maravilhoso. E tem um detalhe bem interessante nesse texto, porque o centurião era um comandante, um chefe de 100 soldados romanos. Ele era romano, né? É muito difícil falar qual era a nacionalidade dele. Alan, ele era romano, centurião romano, é o que a Bíblia diz. Mas o Império Romano, ele pegava pessoas de toda a vastidão do seu território, às vezes pessoas de outras nacionalidades, e como eles ganhavam título de cidadão romano, então eram romanos de qualquer jeito, mas embora fosse de nascimento, às vezes, de outra nacionalidade. Mas esse não é o fato. O fato aqui é o seguinte: ele vira para Jesus e fala: meu criado está enfermo, eu quero que o Senhor libere uma palavra, eu quero que o Senhor cure o meu criado, esse meu servo. E ele usa uma expressão, ele fala: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele fala para Jesus: não precisa ir lá, uma palavra tua só, meu criado será curado dessa enfermidade. E aí ele fala: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo fazer isso, ele faz. Essa expressão que o centurião usa, né, acerca daquilo que é a autoridade que ele tinha como centurião romano, ele fala também, né, a expressão dele é também utilizada pelo centurião. Ele disse ali, ele quis dizer que o Senhor Jesus estava sujeito a uma autoridade maior, assim como ele estava. Então, olha que interessante. O centurião, ele era, por sua condição, um servo. Ele devia receber ordens e obedecer a essas ordens. Porém, mesmo ele estando debaixo de uma autoridade superior, ele tinha sob o seu comando homens sobre os quais ele podia até ordenar ali, tomar alguma decisão, mesmo que não fosse as ordens que ele tinha recebido para cumprir. Ou seja, ele tinha um certo nível de autonomia. Essa é a questão. Embora ele tivesse uma missão, uma ordem que foi dada a ele, né, uma diretriz, algo que ele tinha que fazer, ele tinha um nível de autonomia, mesmo estando ele debaixo de uma autoridade maior. E foi isso que ele quis dizer para Jesus. Ele sabia que, isso fica nítido para mim, que Jesus ele veio para cumprir um projeto maior, que Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus também estava debaixo, sujeito a uma autoridade maior, que era o projeto estabelecido pelo Pai na eternidade. Todas as coisas elas precisavam ser feitas, tudo aquilo que foi descrito tinha que se cumprir. O que foi escrito na lei, nos salmos, nos profetas. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel e não aos gentios. Ele deveria cumprir tudo aquilo que foi escrito acerca dele. Mas, se o Senhor quisesse, ele poderia atender ao clamor de um gentio. Ele poderia curar o servo criado, e isso não interferiria naquilo que ele veio cumprir. Coisa maravilhosa. Olha o entendimento, olha como que o centurião ele alcançou todo o projeto, tudo aquilo que estava acontecendo. Uma vez eu disse isso numa mensagem aqui no canal, que poucas pessoas que tiveram um encontro com Jesus entenderam realmente quem era Jesus. Pouquíssimos entenderam realmente quem era Jesus. Muitos pensavam que ele era um profeta, como foi questionado e foi dito.
O que dizem que eu sou? Um profeta, Elias. Pensavam que ele era alguém que de fato não fosse o Messias. E o centurião não, ele entendeu. Um estrangeiro entendeu os propósitos, entendeu os desígnios. E ele entendeu que se Deus quisesse, se o Senhor quisesse, bastava só uma única palavra e todo o mal seria dissipado. Fica uma dica para você, minha irmã, meu irmão que está ouvindo essa mensagem. Jesus não precisou entrar dentro da casa daquele homem. Ele liberou uma palavra de poder. Porque aquele homem creu que uma palavra liberada seria o suficiente para mudar todo aquele cenário de dificuldade. Porque aquele homem, ele se submeteu à autoridade de Jesus, porque aquele homem entendeu o projeto que havia sobre Jesus e o projeto dele. Tudo isso é muito importante, porque às vezes nós recorremos ao Senhor, mas nós não alcançamos esse entendimento. Nós não entendemos, nós não subjugamos a nossa vontade à vontade dele. Nós não entendemos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria aprender a orar, né? De fato, é aquela partezinha do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque às vezes a vontade de Deus ela é plena nos céus. O projeto está no céu declarado, escancarado, tudo arquitetado. Só que na terra Deus não consegue fazer a vontade dele, porque nós obstruímos. Porque Deus quer realizar algo na nossa vida, quer fazer aquilo que são os planos dele para nós, só que nós rejeitamos. Nós rejeitamos. Então, o que aquele homem quis dizer? Eu sei que não é o tempo para os gentios, mas eu também sei que se você quiser, você pode abrir uma exceçãozinha aí e trazer cura para o meu criado. Não é dar um jeitinho, não é o jeitinho brasileiro de fazer as coisas erradas. Não. Ele sabia que naquele momento os gentios não eram prioridade. Mas que ele também sabia que Jesus poderia mudar aquele cenário. Que não seria nada demais. A propósito, foi a mesma oração da mulher Ciro-Fenícia. Foi o mesmo diálogo. Lembra que ela fala das migalhas? Que ela fala que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, da mesa de seus senhores. Quando ela fala de migalha, ela quer dizer isso. Olha, é uma migalha. Não é nada para o Senhor. Abrir uma exceção. Qual é a regra? Exceção aqui, regra. Porque às vezes a regra é a lógica. Tudo está dando errado. A destruição é iminente. O pior já está desenhado. Senhor, não permita. Senhor, nada para ti é uma migalha. Senhor, abra essa exceção. Senhor, intervenha. E abrir uma exceção, é isso que eu quero que você entenda, é a intervenção de Deus em meio a um cenário que já estava completamente construído. Jesus ele tinha uma pauta, ele tinha uma agenda que ele deveria cumprir, mas aquele homem foi humildemente até ele e falou assim, eu também sou sujeito à autoridade. Mas eu posso parar as ordens de César e fazer algo aqui com os meus servos. Eu tenho essa autonomia. Eu sei que tu tem autonomia. Cura o meu criado. Cura o meu servo. Minha irmã, meu irmão, interceda ao Senhor. Senhor, intervenha. Eu sei, Senhor, que tu tens um projeto muito maior. Eu sei que tu... Não é que Deus está ocupado, tá? Mas eu sei que o Senhor tem algo planejado, algo desenhado, existe um propósito. Eu sei que eu até deveria estar focado mais nesse propósito de entender os teus planos para mim, de realizar a tua obra, mas Senhor, abre essa exceção. Senhor, abra essa exceção. Senhor, tu pode. Uma única palavra sua. Tu sabe que isso está me angustiando, tu sabe que isso está me afligindo, tu sabe que isso está me entristecendo. Senhor, tira essa tristeza, opera, liberta, restaura, cura, abra a porta. Senhor, abençoa por misericórdia. Uma única palavra de Jesus. Todo o mal foi dissipado. Creia, minha irmã, creia, meu irmão. Uma única palavra pode mudar completamente o seu cenário. Pode mudar completamente essa situação pelo qual você tem orado ao Senhor, pelo qual você tem buscado.
pelo qual você tem intercedido. A grande chave de mudança para aquele centurião foi a fé dele. Jesus, ele fala, em todo Israel não se encontrou alguém com tanta fé como ele. Se tu crer, teu milagre será uma realidade. Em pouco tempo, o Senhor vai liberar a palavra. E essa palavra será uma palavra de transformação para a sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, nesse domingo. A paz do Senhor Jesus.